Prezados amigos e amigas, a partir de hoje iremos apresentar em partes e de forma narrada aqui no canal Cangaçologia uma entrevista com o ex-cangaceiro Volta Seca, Antônio dos Santos, que foi realizada pelo jornalista Berliete Júnior e que foi publicada no jornal Carioca Diário da Noite entre o mês de dezembro de 1949 e janeiro de 1950. Nessa entrevista, que foi realizada na penitenciária de Salvador, Bahia, o ex-cangaceiro Volta Seca, que esteve no cangaço juntamente com Lampião entre os anos de 1929 e 1932, ano em que foi preso, conta os motivos que o levaram a enveredar no cangaço, os acontecimentos que presenciou e participou ao lado do rei do cangaço e seus planos para o futuro. Lembrando a todos que alguns dos fatos contados pelo personagem Volta Seca nessa entrevista não condizem com a realidade histórica e que uma das finalidades dessa matéria é levar ao conhecimento de todos vocês os acontecimentos envolvendo o cangaço e seus personagens. Em futuros documentários que apresentarei aqui no canal trataremos a respeito da biografia completa desse polêmico personagem da história cangaceira. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Vamos à matéria. Como nasce um bandido? Capítulo 1. História impressionante escrita com punhais e fuzis do cangaço. O mistério aterrador das caatingas. 7 dias com Volta Seca, um dos últimos remanescentes do sinistro bando do Rei dos Bandidos. Avistamo-nos com Antônio dos Santos, mais conhecido pelo vulgo Volta Seca. Esse apelido foi dado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o homem que durante muitos anos cruzou o Nordeste brasileiro, cometendo os mais bárbaros e sanguinários crimes. A vida de Lampião foi fartamente explorada, toda espécie de literatura ocupou-se desse homem, descrevendo as suas empresas e colorindo, com documentação ou arrancos de imaginação, a trajetória dessa existência dedicada ao mal, criando em torno desse delinquente brasileiro uma aura tremendamente sinistra. O povo elege os seus ídolos, desde que neles se caracterizam os fatores primordiais para a admiração doentia que é a linha mestra do prestígio que conquistam. Lampião é mais um fenômeno social do que um bandido. É mais um produto do meio em que viveu do que o criminoso execrado. Como quase a maioria dos indivíduos que abraçou o cangaço, num determinado instante de sua vida, que poderíamos definir como o de seu minuto trágico, Virgulino Ferreira da Silva enfeitou a correia do seu fuzil, enfiou na cintura o punhal sangrador e confundiu-se na torre da Caatinga, onde assinou a sua situação de homem fora da lei. Valentes por natureza, temperados pelo sertão adusto, recalcados pelas injustiças sociais, diminuídos econômica e moralmente, explorados no trabalho, amaldiçoando o suor adquirido no cabo da enxada e que não lhe deu compensação para mastigar um pão farto. Todos eles têm uma história angustiosa, pela qual se define o lamentável salto de cidadão para delinquente. Centenas de fatores entram na engrenagem psicológica do cangaceiro. A usina avassaladora de cobiça, a miséria e a exploração do braço forte do sertanejo, a quase nenhuma assistência social, a seca, a incúria do governo, o coronelismo impiedoso e insaciável, a carência de instrução eis a argila nefanda com a qual são modelados os bandidos terríveis que infestam o nosso Nordeste. Volta Seca é um caso à margem nesse turbilhão pavoroso onde surge como espuma de sangue esses homens que fizeram do crime uma profissão. Não devemos considerar esses homens através dos crimes que lhes atribuem, sem avaliarmos ponderadamente, antes de mais nada, a série de fatores que contribuiu de forma tão chocante, para não dizermos acidentais, em sua formação de homens delinquentes. Conhecendo a psicologia das multidões, chegamos precisamente à conclusão que, por sua natureza, fizeram de Volta Seca o homem tremendo, com todas as características de perigo social. A massa possui uma imaginação de vidro de aumento. Ela é extrema em todos os seus desejos ou gestos. Antônio dos Santos, o Volta Seca, caiu no foco da lente. Foi ampliado e sofreu também a triste desvantagem de ser refletido, através do sensacionalismo da imprensa, nos espelhos concavos e convexos. E deformada chegou a sua personalidade aos olhos da opinião pública. Assim nasceu o bandido. Foi mais um produto do sensacionalismo. Volta Seca entrou para o cangaço com 12 anos de idade. Foi preso aos 13. Um ano somente cruzou o Nordeste, assistindo aos mais bárbaros crimes com os olhos e a inteligência de uma criança. Eis a verdade,
e facílima de ser verificada. Como chegou ao conhecimento público a qualidade de cangaceiro? Bandido monstruoso, sangrador, apunhalador frio e implacável, crueldade sem limites. Um bandido forjado pela imaginação das massas. O seu prestígio varreu todo o país e veio morder a sensibilidade dos grupos civilizados. Notícias sobre a figura dessa criança eram um prato saboroso para os apreciadores de romances de capa e espada. Antes do bandido fabricaram um cartaz infame que até hoje traz pendurado num ângulo de sua personalidade considerada altamente perigosa. Volta Seca, aos 12 anos, foi raptado pelos homens do bando de Lampião e quase aos 14, imberbe ainda, sem personalidade definida, muito menos a de cangaceiro, já se encontrava entre as quatro paredes de um cárcere. O professor Estácio de Lima, uma das mais vigorosas culturas de nosso país, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, diretor do Instituto Nina Rodrigues e presidente do Conselho Penitenciário da Bahia, esse homem considerado como uma das brilhantes capacidades que muito honram a inteligência brasileira, conversou conosco. Palestra admirável. Nem sei se falou mais com o coração boníssimo que possui ou através dos notáveis conhecimentos de que é portador. Se conhecessem apenas Antônio dos Santos e não Volta Seca, assim iniciou a palestra o professor Estácio de Lima, esse homem hoje estaria apagado no anonimato da massa, adormecido no mais proveitoso e social dos esquecimentos. Estaria vivendo tranquilamente como qualquer cidadão. O seu vulgo gerou a personalidade delinquente que lhe legou o bando sinistro de Lampião. Esse apelido, trazendo um colorido quase épico, escorrendo o sangue dos infelizes massacrados pelos bandidos das caatingas, ampliou-se desmesuradamente na imaginação popular, eternamente sequiosa de movimentos violentos, acionados por impulsos vibrantes instintivos como os da própria multidão que os admira. Volta Seca sofreu a influência do meio em que viveu. A fatalidade o surpreendeu na quadra mais perigosa da idade humana. Quadra quando começa a se esboçar e se definir a personalidade do indivíduo. Teve como seu maior inimigo, seu professor sinistro, a sua adolescência. Idade traidora, onde predominam os impulsos instintivos. 12 anos de idade, meu amigo, a noção de responsabilidade é substituída quase integralmente pelas ações inconsequentes. Com um pouco mais dessa idade eram escolhidos os aviadores alemães, para pilotarem os mortíferos Stukas que arrasaram cidades em ataques fulminantes. A psicologia se ajoelhava diante do altar da morte. A descida quase em parafusos do Stuka, 800 ou 1000 km por hora, não exigia apenas um coração novo e forte, mas um grande teor de desprendimento, o que era gerado pela inconsequência muito natural na adolescência. Assim se formavam os heróis. Homens maduros são muito menos heróis do que os jovens inconsequentes, pode estar certo disso. Infância de Volta Seca. Volta Seca teve uma infância como todo e qualquer menino nordestino. Seu fuzil de pau, brinquedo fabricado por ele mesmo, associando-se aos garotos de sua vila natal, integrou sempre o grupo que representava os cangaceiros. Assim, desde a infância começou brincando a admirar aqueles homens que a imaginação altamente colorida da infância transformava em ladinos das caatingas. Sentiu os primeiros sabores da vitória e nele se formava um estranho complexo de superioridade, derrotando os meninos que simulavam os macacos, como são conhecidos os soldados volantes. O inconsequente preparava-se a terrível armadilha que mais tarde seria uma página sangrenta no livro de seu destino. Um menino que brincava de cangaço com os outros meninos de sua idade, sem instrução, batida pela inclemência do solo, desde tenra idade currado no manejo da enxada, foi se empolgando pelos feitos condenáveis daqueles homens sem sentimentos e profissionais do crime. Ele aproximou-se muito do círculo vermelho de sangue e seus pés ainda juvenis começaram sem que ele se apercebesse, a atolar no fatídico e enlodaçado terreno do crime. Agiu maquinalmente, porque nem em seu cérebro e sua alma se havia aninhado ainda o vírus do banditismo. Pouca distância entre a fralda e o fuzil. Volta Seca foi consagrado bandido aos 12 anos de idade. Muitas mães cariocas não deixam o seu filho dessa idade ir ao bar da esquina comprar bombons. Cariocas apenas, creio que não, quase todo o mundo, 12 anos de idade tem pequena distância do berço. 12 anos é o bebê mais crescido apenas. Volta Seca, aos 13 anos estava entre as quatro paredes de um cárcere. Respirava o ar deletério da prisão, embebia-se na sua consciência informação a promiscuidade do cárcere.
Nessa idade, volta seca, enquanto outros meninos ainda estavam sob os cuidados das babás, ele tinha como companheiros, na mais terrível das intimidades, criminosos de todas as espécies. Continua no próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveitem para se inscrever e ativar o sino para receber todas as nossas atualizações e novas publicações. Canal Cangassologia.